Menina tem comportamento estranho com o professor, médico fazendo ultrassom e fica apavorado. O quarto de pensão úmido ficava no fim do beco do inferno, em Campinas, onde nem os postes de luz se davam ao trabalho de iluminar. As paredes estavam manchadas, e o cheiro de mofo e cigarro se misturava como se já fizesse parte da vida das pessoas daquele lugar há décadas. Lúcia empurrou a porta e entrou. A madeira velha rangeu com um ocreco arrastado, como se reclamasse no lugar dela. A mochila caiu no chão. Seus passos eram lentos, arrastando os sapatos gastos. Na mão, uma prova de matemática com a nota em vermelho vivo, 3, 5, 10. Já chegou, foi? A voz de Dona Rosa veio lá de dentro, rouca de álcool e cigarro. Lúcia não respondeu. Tentou ir direto para o quarto, mas o som dos chinelos da mãe se aproximou rápido. Me dá essa prova aí. Lúcia hesitou. Depois, como por um instinto suicida, tirou o papel do bolso do casaco. Os olhos de Dona Rosa passaram pela nota. Silêncio. Um tapa ardido estalou no rosto de Lúcia. Sua desgraçada. Cê acha que eu te pari para passar vergonha assim? Rosa gritou. Mãe, eu tentei. Lúcia levou a mão à bochecha, mas antes que as lágrimas caíssem, teve o cabelo puxado com força para trás. Tentou. Estudando feito um cachorro manco e ainda chama isso de tentar? Rosa puxou o cabelo da filha e a empurrou ao chão frio. Lúcia não reagiu. Encolheu o corpo, protegendo a cabeça com os braços. Desculpa, desculpa. Você só sabe pedir desculpa, igual aquele desgraçado do seu pai. Na época ele também disse desculpa antes de fugir com alguma vadia por aí. Rosa chutou a mochila, espalhando cadernos e livros pelo chão. No corredor, Dona Maria, a vizinha idosa, espiava pela fresta da porta, balançando a cabeça, pobrezinha. Lúcia se arrastou para levantar. Sua bochecha sangrava, o cabelo estava todo bagunçado, as mãos tremiam enquanto recolhia os livros um a um. Mãe, eu só queria te deixar feliz, murmurou. Feliz? Você é tão inútil quanto seu pai. Seu nascimento foi um erro. Rosa fez um gesto de desprezo com a mão e entrou no quarto, batendo a porta com força. Naquela noite, Lúcia sentou-se diante do espelho velho, rachado num canto. O rosto inchado e avermelhado refletia de forma distorcida. Ela colocou a mão sobre a bochecha, alisando levemente. Se eu desaparecesse, talvez a mamãe respirasse melhor, sussurrou, o olhar vazio. O tic-tac do relógio ecoava no quarto silencioso. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 5 horas. Lúcia acordou, a dor ainda persistia. Olhou para a cama ao lado. Rosa dormia profundamente, com o braço jogado sobre uma garrafa de cachaça vazia. Na mesa, só havia uma fatia de queijo embolorado e um pedaço de pão seco. Lúcia partiu ao meio, embrulhou e colocou na mochila. Na escola, Lúcia caminhava com a cabeça baixa pelo pátio, evitando os olhares dos colegas. Camila, sua colega de carteira, olhou de lado. Você, tá bem? Sussurrou Camila. Lúcia assentiu levemente. Uhum. Se precisar, posso te emprestar o caderno de matemática. Lúcia não respondeu. Camila se afastou. O sorriso dela era pálido como o sol no inverno. A aula de matemática começou. Antônio, o único professor que Lúcia temia e respeitava, entrou na sala. Seu olhar passou brevemente por ela. Ele não disse nada. Após a aula, quando os alunos já estavam saindo, Antônio chamou. Lúcia, espera um pouco. Ela parou. O coração acelerado. Sim. Você parece cansada. Tá tudo bem em casa? Ele perguntou com uma voz estranhamente suave. Lúcia abaixou a cabeça. Não, não é nada. Você tomou café hoje? Ela balançou a cabeça. E tem dormido bem? Lúcia hesitou, depois sussurrou, não, tem noites que não consigo dormir. Antônio assentiu, os olhos pensativos. Se um dia precisar conversar, eu tô aqui. Lúcia levantou o olhar e,
pela primeira vez, encarou os olhos do professor. Havia algo ali, quente. Naquela noite, ela sentou-se à mesa de estudos. Abriu o caderno de matemática. A mancha de tinta formava um coração. Ela passou o dedo sobre ele. Se o professor escutar mesmo, talvez ele não seja como a mamãe, pensou. E sorriu, muito de leve. Um sorriso quase estranho naquele rosto de uma menina de 15 anos. No dia seguinte, ao fim das aulas, Lúcia estava prestes a sair da sala quando uma voz chamou. Lúcia, espera. Ela se virou. Antônio estava encostado na mesa do professor, com um livrinho na mão. Seu rosto era sério, mas o olhar, suave. Tenho um tempo livre. Quer conversar um pouco? Lúcia hesitou, olhando os colegas que já iam pelo corredor. Camila olhou para trás, franzindo a testa ao vê-la voltar à sala. Sim, respondeu baixinho. Sentaram-se frente a frente na sala vazia. Uma brisa leve passava pela janela aberta. Antônio começou. A prova passada não foi boa, mas não vou te culpar. Só queria saber, tem algo te atrapalhando? Lúcia olhou para as mãos. Estavam manchadas de tinta. Ela balançou a cabeça. Não é nada, professor. Antônio não insistiu. Sentou-se, folheando o livro. Já dei aula para muitos alunos. Mas você tem algo que me chama a atenção. Lúcia franziu a testa. Eu não tenho nada demais. Você sempre fica quieta, faz tudo certinho, mesmo quando erra. Seu olhar parece estar em outro lugar. Silêncio. Até que Lúcia falou. Minha mãe não me abraça há 10 anos. Antônio se sobressaltou um pouco. Não o abraça. Ela assentiu. Desde que eu tinha 5 anos. A última vez foi no dia em que meu pai foi embora. Depois disso, ela nunca mais encostou em mim, a não ser para bater. Um silêncio pesado. Antônio fechou o livro, a voz mais baixa. Você não merece isso, Lúcia. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. Eu achei que se eu estudasse bem, ela ia voltar a me amar. Mas... Antônio interrompeu, sussurrando. Você é especial. Se você sumisse, eu ficaria devastado. Lúcia ficou paralisada. Olhou para ele. Apertou os lábios. As lágrimas caíram sem parar. Por quê? Soluçou. Porque o senhor é tão bom comigo. Porque eu vejo você. Você não é invisível. Depois dessa conversa, Antônio começou a chamar Lúcia para ficar depois de cada aula de matemática. Ninguém notou. Às vezes, ele a convidava para um copo de achocolatado na sala dos professores. É só, para te deixar mais desperta para estudar. Ele sorria. Lúcia assentia. Seus olhos brilhavam toda vez que olhava para ele. Havia algo novo. Estranho. Quente. Um dia, ao final da aula, Antônio disse. A sala vai ter reunião hoje. Vamos pro meu escritório, tá? Lúcia o seguiu. O escritório ficava no fim do corredor, quase ninguém passava por ali. Lá dentro, muitos livros, um arranjo de flores secas, uma luz amarela suave. Você gosta daqui? Antônio perguntou. Gosto, é tranquilo. Que nem você. Lúcia sorriu. Antônio pôs a mão na cabeça dela, alisando devagar. Tenho orgulho de você. Você tá melhorando. Lúcia ficou vermelha. Meio sem jeito. Eu só quero não te decepcionar. Você nunca me decepcionou. Sua voz ficou mais baixa. Lembra disso. Depois disso, algumas vezes por semana, Lúcia tinha aulas particulares com o professor Antônio. O escritório dele virou um refúgio. Um mundo sem gritos, sem tapas, sem escuridão. Certo dia, enquanto ela resolvia exercícios, Antônio disse: Você já pensou se alguém já gostou de você de verdade? Lúcia levantou os olhos.
Ninguém gosta de mim. Não é verdade. Ele se aproximou, sentando ao lado. Um leve perfume no ar. Você merece ser amada. Você merece alguém que te segure aqui. Lúcia tremeu levemente. Mas se eu falar, minha mãe vai brigar. Ela não deixa eu me apegar a ninguém. Antônio tocou de leve sua mão. O amor não precisa ser público. Basta ser nosso, em segredo. Lúcia abaixou a cabeça. O coração batia forte. Naquele dia, ao terminar o estudo, Antônio se levantou. Olhou Lúcia por um tempo. Posso? Ele se inclinou e deu um beijo em sua bochecha. Lúcia ficou imóvel. Você tá com medo? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Não, é só que eu, nunca. Antônio a abraçou. O amor sempre exige sacrifício. Lúcia não sabia o que fazer. Ficou parada. Na mente dela só ecoava aquela frase: o amor exige sacrifício. O relacionamento continuou em silêncio. 2 meses se passaram. Antônio já não se limitava a tocar as mãos ou acariciar os cabelos. Os beijos iam mais longe. Sempre em salas vazias. Sempre o segredo. Você sente culpa? Ele perguntou uma vez. Lúcia balançou a cabeça. Não, porque eu acho que mereço esse carinho. Porque você é especial. Ele reforçava. Um dia, ao sair da sala, Camila a interceptou na escada. O que você tá fazendo com o professor Antônio? Lúcia ficou confusa. O quê? Eu te vejo saindo da sala dele. Sempre. É só aula de reforço. Camila franziu a testa. Cuidado. Eu não confio nele. Lúcia virou as costas. Você não sabe de nada. Camila gritou: Lúcia, não deixa ninguém te fazer esquecer quem você é. Mas Lúcia não olhou para trás. Ela continuou andando. No coração, só ecoava a voz de Antônio. Você não é invisível. Você merece ser mantida por perto. Chovia torrencialmente quando Lúcia saiu da sala do professor Antônio. O casaco fino estava encharcado. Ela apertou a mão contra o próprio ventre, sentindo um calor por dentro, misturado com uma confusão na cabeça. Antônio lhe entregou uma caixinha com doces. Algo doce ajuda a clarear a mente. Lúcia aceitou, os olhos ainda presos nas mãos do professor. Toda vez que ele a tocava, o coração dela disparava. Mas não era medo, era porque ela se sentia notada. Naquele dia, ainda na sala do professor, Antônio sentou-se mais perto do que de costume. Sua mão repousou sobre o pulso dela, acariciando de leve. Você está bem? Ele perguntou. Lúcia assentiu. Mas seus olhos estão vermelhos. Sua mãe te bateu de novo? Ela não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Antônio suspirou e tirou um lenço da gaveta. Seque isso. Você não precisa aguentar isso sozinha. Lúcia sussurrou: ninguém mais pode me ajudar. Ele a olhou nos olhos. Eu posso. Mas você tem que confiar. Lúcia assentiu devagar. E lembre do que eu já disse, ele se inclinou mais. O amor não precisa ser público. Basta ser mantido em segredo. No dia seguinte, Lúcia estava saindo da sala quando Camila a interceptou no corredor. Você está me evitando, né? Lúcia balançou a cabeça. Tô ocupada com aula extra. Camila abaixou o tom: eu sei onde você anda. Sala dos professores, toda semana, mais de uma vez. Você tá me seguindo? Não. Tô preocupada. Lúcia a encarou. Ninguém precisa se preocupar comigo. Camila tirou da mochila um pedaço de papel: esse é o número da linha de proteção à criança e adolescente. Se tiver algo que te faça sentir que algo tá errado. Lúcia rasgou o papel na frente dela. Você não entende nada. Não se mete.
Em casa, Dona Rosa também começou a perceber mudanças na filha. Numa noite, ela rosnou. Você tá fazendo aula extra com quem? Tô perguntando, Lúcia. O professor Antônio. Ele dá aula de matemática. Respondeu Lúcia, com voz neutra. Dona Rosa soltou uma risada debochada. Um homem? Deixa eu adivinhar, você acha que seu professor gosta de você? Lúcia ficou em silêncio. Rosa derrubou o copo d'água. Você é mais burra do que eu pensava. A senhora não sabe de nada. Não sei. Rosa se aproximou. Eu sei que você é do tipo de menina que se entrega só pra alguém fazer um carinho. Igual sua mãe no passado. Lúcia mordeu os lábios. Para. Aquele Antônio só tá te usando. Você acha que é especial? Você não é nada. Lúcia gritou, ele me ama. O terceiro tapa da semana estalou na bochecha esquerda da menina. Rosa chiou entre os dentes. Você é só uma vadiazinha. No dia seguinte, Antônio viu o hematoma no rosto de Lúcia. Tocou de leve, a voz gelada. Foi ela, né? Lúcia assentiu. Antônio apertou os punhos. Se você precisar fugir, eu posso te ajudar. Lúcia piscou. O senhor me ama de verdade? Lúcia, ele disse baixinho. Ou esse sentimento vai além dos livros. Eu não consigo fingir que você não existe. Lúcia perguntou em voz baixa. Então por que o senhor não assume? Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Porque o mundo não entenderia. Mas se você for paciente, quando fizer 18, poderemos viver de verdade. Lúcia sorriu. Ela acreditava. Naquela noite, Antônio mandou uma mensagem. Sexta-feira, depois da aula, não vá para casa. Quero te levar a um lugar especial. Lúcia foi como combinado. Antônio a buscou com um Peugeot antigo. Eles dirigiram até a periferia, a estrada foi ficando cada vez mais deserta, o céu mais escuro. Aqui é tranquilo. Ele disse ao parar em frente a uma casa abandonada atrás de uma plantação de café. Lá dentro não havia nada além de um colchão velho, um abajur e alguns livros empilhados sobre uma caixa de madeira. Antônio estendeu o casaco no chão. Senta aqui. A noite tá fria. Lúcia sentou. Suas mãos estavam geladas. Ele segurou. Você sabia que quando você disse que o senhor me ama, eu quis te abraçar na hora. Lúcia ficou vermelha. Sério? Antônio inclinou-se, os lábios perto do ouvido dela. Você é a única que me faz sentir que ainda posso amar de novo. Lúcia fechou os olhos. O beijo não foi mais uma surpresa. Ele durou. E depois vieram coisas que ela nunca entendeu por completo, mas também não resistiu. Nos dias seguintes, Antônio repetia. Não conte pra ninguém. Eles vão destruir tudo. Lúcia assentia. Eu confio no Senhor. Um dia, vamos estar juntos, sem precisar esconder. Na sala de aula, Camila via Lúcia cada vez mais magra, pálida, cansada. Mais uma vez, ela perguntou. Lúcia, você tá bem? Lúcia a encarou. Seus olhos já não brilhavam. Tô. Você não é mais a mesma. Não conversa, não sorri, não estuda matemática. Lúcia abaixou o rosto. Ninguém entende. Camila segurou a mão dela. E se alguém tá se aproveitando de você, você tem que parar. Lúcia puxou a mão de volta. Não preciso de pena. Uma tarde, Antônio levou Lúcia para a enfermaria da escola, dizendo que ela não estava bem. Ela se deitou na maca, os olhos semiabertos. Como você tá se sentindo? Ele perguntou. Lúcia respondeu, estranho, como se eu não fosse mais eu. Antônio segurou a mão dela. Isso é amor, Lúcia. Você está aprendendo a se doar. Lúcia sussurrou. Se amar é se sacrificar, eu aceito. Antônio sorriu. Você cresceu. Naquela noite, ao chegar em casa, Lúcia se olhou no espelho. Colocou a mão sobre o peito.
Eu amo o professor, não é? Disse para si mesma. Do outro lado da porta, Rosa encostava o ouvido, o rosto cheio de desconfiança. Lúcia desmaiou no meio da aula de história. Antes que sua cabeça tocasse o chão, tudo ficou escuro. Lúcia! Camila gritou, a primeira a correr até ela. A sala ficou em pânico. A professora estava apavorada. Em meio ao barulho de cadeiras e mesas sendo arrastadas, um braço firme afastou todos. Saiam! Eu vou levá-la. Era Antônio. O carro do professor cortava a estrada rumo ao interior. Lúcia estava reclinada no banco do passageiro, os olhos sem foco. Antônio chamava. Lúcia! Você tá me ouvindo? Ela assentiu levemente. Vou te levar para fazer um ultrassom. Não tenha medo. Ultrassom. Lúcia murmurou, oh, mas eu não tô com dor. É só para ter certeza. Antônio interrompeu, a voz tensa como corda esticada. A clínica ficava escondida no fim de uma rua deserta. A placa envelhecida dizia, em Clínica Santa Luzia. A única profissional de plantão era a doutora Ana Martins, por volta dos 40 anos, cabelo preso num coque alto, jaleco com uma mancha de tinta azul. Antônio entrou carregando Lúcia. Ela desmaiou na sala. Quero examinar urgente. Ana olhou para Lúcia, depois para a mão de Antônio sobre o ombro da menina. Seu olhar era cortante, mas o tom permaneceu profissional. Certo. Sala 2, por favor. Lá dentro, Lúcia deitou na maca de ultrassom. A luz amarela no teto zumbia. Levanta a blusa, tá bom? Disse Ana com gentileza. Tá sentindo dor? Lúcia negou com a cabeça, o olhar distante. Antônio estava logo atrás dela, agarrado à cadeira. A máquina começou a emitir bips regulares. Então a imagem surgiu na tela. Ana franziu a testa. Moveu o transdutor. Isso. Antônio se aproximou. O que foi? Ana olhou para Lúcia, depois apontou para a tela e 2 batimentos cardíacos distintos. Gêmeos. Lúcia se sentou de súbito, os olhos brilhando. Sério? Ela virou-se e abraçou Antônio por trás. O agente conseguiu. Ana se sobressaltou. Lúcia sorriu fraco, os olhos úmidos. Eu guardei tudo, só para te fazer feliz, né? Antônio ficou em silêncio. Sua mão apertava o ombro dela suave, mas fria como ferro. Lúcia, ele murmurou, deita de novo. Quero ver nossos filhos de novo. Ela pôs a mão sobre a barriga. Eles são o presente, para eu poder manter a única pessoa que me ama. A doutora Ana estremeceu. Seus olhos já não escondiam horror. Silenciosamente, desligou o aparelho. Qual a relação de vocês dois? Perguntou de repente. Antônio virou-se. Sou o responsável legal, designado pela escola. Ana não respondeu. Mas os olhos dela diziam tudo. Lúcia ainda sussurrava, acariciando a barriga. Mamãe promete que não vai abandonar vocês, não como a vovó, não como minha mãe fez. Ana saiu da sala sem dizer nada. Antes de fechar a porta, lançou um olhar que atravessava todas as máscaras. No corredor, Ana encostou-se na parede, respirando fundo. A enfermeira Cláudia se aproximou. Está tudo bem, doutora? Ana balançou a cabeça. Não. Tem algo muito errado, Cláudia. E a menina? Está grávida e com cerca de 5 meses. Mas o jeito que ela fala e o comportamento e o olhar e não é normal. Cláudia perguntou baixinho, e aquele homem? Ana assentiu. Ele não demonstrou pânico, mas apertou os ombros dela. Como se controlasse a mente e o corpo da menina. Na sala, Antônio esperava Ana voltar. Lúcia repousava a cabeça no peito dele. O senhor está feliz? Ela perguntou, os olhos semicerrados. Uhum. Respondeu ele, seco. O senhor não diz nada. Ele pousou a mão na cabeça dela, acariciando suavemente.
Só estou preocupado. Com um filho, e tudo fica mais complicado. Lúcia segurou a camisa do professor. Eu não tenho medo. Eu vou manter tudo. Mesmo sozinha. Você não está sozinha, ele respondeu. Eu estou aqui. Ana voltou, com uma pasta de exames nas mãos. Sua voz era calma. Eu vou mandar os resultados por e-mail para o responsável legal. Mas recomendo, ela precisa de acompanhamento psicológico. Antônio assentiu, em silêncio. Lúcia Ana olhou diretamente para a menina. Você está se sentindo bem? Alguém te obrigou a alguma coisa? Lúcia sorriu. Não. Eu quis. Eu amo o professor. Aquelas palavras atingiram o coração da médica como uma lâmina. Lúcia, você entende o que significa o consentir? Significa que eu aceito. Porque eu quero que ele fique comigo. Ana olhou para Antônio e disse baixinho. Vou manter esse prontuário arquivado. Espero que o senhor entenda. Antônio assentiu, o rosto impassível. Quando os dois saíram do consultório, Cláudia se virou para Ana e sussurrou. Vai chamar a polícia? Ana olhou a silhueta de Lúcia se afastando sob a chuva, segurando a barra da camisa de um homem bem mais velho. Ainda não. Se denunciarmos sem provas e ele vai apagar tudo, pode até machucar a menina. Eu preciso de tempo e de evidências claras. No caminho de volta, Lúcia falava sem parar. 2 bebês. O senhor acha que vão ser 2 meninas? Antônio não respondeu. Eu vou escolher nomes bem bonitos. Esperança, de esperança. E Valentina, de força. Porque o senhor me ensinou essas 2 coisas. Por fim, ele apenas disse. Descansa um pouco. Lúcia sorriu, encostou-se ao vidro da janela. Uma mão repousava sobre o ventre, acariciando suavemente. Minhas filhas, e obrigada por terem vindo na hora certa. 3 dias após o ultrassom, tudo desmoronou como vidro quebrando no meio da noite. Lúcia tinha acabado de sair do banheiro quando viu a mãe sentada, desabada sobre a mesa, o rosto branco como papel, as mãos trêmulas segurando o celular. Na tela, as mensagens ainda estavam abertas. Que porra de mensagens são essas? A voz de Rosa saía entrecortada, não por choro, mas por uma raiva presa na garganta. Lúcia congelou. Na tela, da conversa entre ela e Antônio, com frases como: se o senhor for embora e eu e os bebês não teremos mais ninguém. Hoje o seu abraço demorou mais. Me senti segura e como se eu estivesse viva. Responde. Rosa gritou. Lúcia tremia, tentou puxar o celular das mãos da mãe. Mas já era tarde. O tapa veio direto no rosto. Você, tá delirando? Acha mesmo que esse professor te ama? Você tem 15 anos. Mãe, me escuta, e não é o que você pensa. Não é? Rosa avançou, agarrou a gola da blusa da filha. Você trocando mensagem com um homem de quase 40 anos. Eu te amo, vou manter o bebê por você e isso é fantasia, ou você realmente? Lúcia começou a chorar. Eu não menti pra você. Rosa soltou a filha e riu, uma risada seca e amarga. Ótimo. Muito bom. Melhor do que a vadia que eu mesma fui um dia. Mãe. Lúcia mal conseguia falar. Rosa bateu com força o celular na mesa. O aparelho se espatifou. Vai. Entra no carro. Mãe, pra onde a gente vai? Pro único lugar que talvez consiga consertar essa cabeça doente sua. O centro psiquiátrico Santa Helena ficava a mais de 20 quilômetros dali, no meio de colinas frias e desertas. O portão de ferro se fechou atrás delas como se engolisse a última luz do mundo. Um médico recepcionista, chamado Marcelo, alto e de voz grave, olhou para Lúcia. Quantos anos? 15. Rosa respondeu na hora. Mas a cabeça tá perturbada. Acha que o professor dela tá apaixonado por ela. Marcelo assentiu e anotou.
Algum comportamento violento? Não. Mas está grávida. Mãe. Por que a senhora tá falando isso? Lúcia gritou. Rosa se virou, os olhos em chamas. Por que você não sabe mais o que é verdade? Marcelo perguntou suavemente. A menina aceita passar por uma avaliação psicológica? Lúcia recuou. Eu não sou louca. Eu não sou louca. Rosa respondeu rápido. Eu assino a autorização. Façam o que for preciso. Lúcia foi levada para uma sala branca. Na parede, uma imagem da Virgem Maria. O cheiro de água sanitária era forte. Outra médica, chamada Patrícia, sentou-se em frente a ela. Pode me contar como é a sua relação com o professor? Lúcia permaneceu de boca fechada. Ele te forçou? Ela balançou a cabeça. Não. Eu amo ele. E você acha que o bebê é uma prova desse amor? Lúcia assentiu. Patrícia anotava rápido. Já pensou em suicídio? Ela olhou para o teto. Já. Mas não por causa dele. Por causa da minha mãe. Você quer viver? Lúcia respondeu baixinho, só se ele ainda estiver por perto. No corredor, Rosa encontrou Marcelo. Eu não consigo mais manter ela em casa, disse num tom de ordem. Precisamos de tempo para avaliar. Eu não tenho tempo para esperar. Eu já fiz minha parte. Agora é com vocês. Depois de 3 dias de avaliação, Lúcia foi transferida para o setor de internação temporária. Sem nenhuma ligação. Sem mensagem. Sem visitas. Na quarta noite, Patrícia apareceu discretamente em seu quarto. Lúcia? A menina virou o rosto para a parede. O professor nem sabe que eu tô aqui. Patrícia disse com delicadeza, você pode me contar tudo. Eu não vou te julgar. Pra quê? Lúcia murmurou. Minha mãe já me entregou. Na noite seguinte, Rosa voltou ao hospital com um saco de lixo grande. O que é isso? Perguntou Patrícia. As coisas dela. Já limpei tudo em casa. Você expulsou a sua filha? Rosa respondeu fria, ela não é mais minha filha. Lúcia foi chamada até o saguão. Quando viu o saco com suas roupas aos pés da mãe, ficou paralisada. Mãe. Rosa não olhou. Vai viver com esse tal o professor querido ou seu? Lúcia se aproximou. Eu não tenho mais ninguém. Você acha que eu ainda acredito em você? Rosa acendeu um cigarro. Você é igual ao seu pai. Só sabe causar dor. Eu vou sobreviver. Mas você vai se arrepender. Rosa virou de costas. Já me arrependi. Desde o dia em que você nasceu. A porta do hospital se fechou atrás dela. Ninguém foi atrás. Ninguém tentou detê-la. Lúcia ficou no saguão, abraçada ao saco de roupas, sem mais lágrimas. Ela era, naquele momento, exatamente o que a mãe havia dito, um lixo. A chuva caía com força no rosto de Lúcia quando ela saiu do centro psiquiátrico. Sem casaco. Sem dinheiro. Sem celular. Apenas um saco de plástico com roupas velhas e um corpo grávido de 5 meses. Ninguém a esperava. Ninguém a acompanhou. Como um produto vencido sendo jogado fora. Ela vagou a tarde inteira, os pés em carne viva. Quando o sol se escondeu atrás dos prédios tortos da periferia de Campinas, Lúcia chegou a um parque. O vigia a observou de longe, com o senho franzido. Aqui fecha às 6. Ninguém pode dormir aí, não. Lúcia abaixou a cabeça, segurando a barriga. Por favor, só uma noite e eu tô grávida. O homem fez um gesto de desprezo. Eu não sou casa de caridade. Ela se afastou, cambaleando, ainda protegendo a barriga cada vez mais saliente. Naquela noite, ela se abrigou sob uma ponte, perto de um terreno baldio. O vento soprava forte. Um cão vira-lata farejou e se aproximou, rosnando baixo.
Lúcia não se mexeu. O cachorro cheirou seu corpo e depois deitou-se ao lado, buscando calor. Pelo menos você não quer trocar abrigo pelo meu corpo. Ela sussurrou. Um homem surgiu das sombras, curvado, olhos inquietos. Garota, e se quiser um lugar para dormir, o tem um preço. Lúcia se assustou, ficou de pé. Não. Eu não posso. Ele riu de canto de boca. Você acha que alguém ajuda de graça? Não encosta em mim. Ela gritou. Ele deu mais um passo. Lúcia jogou o saco de roupas no rosto dele e saiu correndo. Os passos dele a seguiram por alguns segundos, depois cessaram. Quando ela olhou para trás, ele havia sumido. Lúcia caiu sentada nos degraus de um mercado abandonado, abraçando a barriga. Filhas, e me desculpem. A mamãe não conseguiu proteger vocês. Uma dor surda percorreu sua lateral, como um aviso do corpo. Na manhã seguinte, o sol saiu, mas o frio era cortante. Lúcia acordou com os cabelos cobertos de orvalho. Tremia dos pés à cabeça. Uma senhora empurrando um carrinho de jornais parou por perto. Ei, menina, você tá bem? Ela perguntou, com olhar desconfiado. Lúcia assentiu, fraca. Só, e não tenho para onde ir. A mulher olhou para a barriga dela, depois suspirou. E os pais? Não tenho mais ninguém. A senhora ficou em silêncio. Depois tirou um pão velho do bolso do casaco e entregou. Come alguma coisa, não vai morrer de frio aqui. Lúcia pegou com as mãos trêmulas. Obrigada, senhora. Antes de ir embora, a mulher olhou mais uma vez. Se alguém te jogou fora, não significa que você não tem valor. Lembra disso. Lúcia ficou sozinha. A luz do sol tocava seu rosto. Ela deu uma mordida no pão duro, mas as lágrimas vieram. Não de fome. Mas porque, por um momento, alguém a viu e como uma pessoa. À tarde, um menino parou onde ela estava sentada. Moça, e você tá com dor? Ele perguntou. Lúcia assentiu. Tô, e mais vai passar. Minha mãe também chora assim às vezes. Mas ela diz que precisa viver o por mim. Lúcia tentou sorrir. Qual o seu nome? Paulo. Agora tenho que ir, minha mãe tá me esperando. Lúcia observou o menino se afastar. Por um instante, ela desejou e que alguém também a esperasse. À noite, a chuva voltou. Lúcia se escondeu numa cabine telefônica velha, com vidro quebrado. Ficou encolhida, a água entrando pelas frestas. Uma mulher em situação de rua, chamada Teresa, se aproximou com um saco de latas vazias. Ô garota, esse canto aqui é meu, disse com voz rouca. Lúcia se desculpou, eu só queria passar uma noite aqui e eu estou grávida. Teresa estreitou os olhos. Quantos meses? 5 e 5 meses. A mulher murmurou, essas meninas de hoje em dia são corajosas demais. Depois, sentou-se ao lado dela. Nome? Lúcia. Eu sou Teresa. Quando jovem, fui como você. Acreditei na pessoa errada. Lúcia não perguntou mais nada. Mas naquela noite de chuva, duas almas esquecidas se encostaram uma na outra. Ninguém disse mais nada. Apenas, e não estavam mais sozinhas. Na manhã seguinte, Teresa entregou a Lúcia um jornal velho. Tem uma ONG que distribui mingau quente de manhã na Praça Carlos Gomes. Vai lá. Lúcia agradeceu e saiu cambaleando. Ao chegar na praça, a fila já era imensa. Ela ficou atrás de uma jovem mãe com um bebê no colo. Quantos meses tem a sua? Perguntou a mulher. Lúcia passou a mão na barriga. Ainda não nasceu. A mulher sorriu, triste. Mãe solo, né? Lúcia assentiu. Meu nome é Vanessa. Se você precisar de um casaco, tem uma igreja aqui perto com um grupo que pode ajudar. Lúcia não soube o que dizer. Apenas assentiu.
Uma parte dentro dela e começou a sentir que ainda fazia parte deste mundo. Naquela noite, de volta ao velho viaduto, Lúcia sussurrou: minhas filhas, e a mamãe ainda não pode dar nada para vocês. Mas eu ainda tô aqui. Ainda tô tentando viver. O som de buzinas ecoava na noite. O vento frio soprava forte, mas dessa vez, e ela se deitou colada à jaqueta grossa que Teresa havia deixado. Uma mão sobre a barriga. A outra abraçando a si mesma. Lúcia estava no terraço de um prédio abandonado no lado oeste de Campinas. 9º andar. O vento batia forte. Sopros cortantes traziam o cheiro de terra vermelha, capim seco, poeira de cimento e cinzas. Atrás de si, escuridão. À frente, um abismo. Ela fechou os olhos. Minha mãe disse que eu fui um erro, sussurrou. O professor dizia e que o amor exigia sacrifícios. Um pé foi colocado na beirada de concreto. Sua mão pousou no peito. O coração acelerado. Vocês não têm pai. Não têm avós. A mamãe também não tem nada para dar. O vento aumentou, como se gritasse por ela. Do bolso do casaco, caiu um pedaço de pão que a senhora que vendia jornais havia lhe dado. Ela olhou para baixo. Farelos sujos de poeira. Mas, naquele momento, ela se lembrou da frase: se alguém te jogou fora, não quer dizer que você não tenha valor. Lúcia murmurou, valor. Sua mão tocou a barriga. O bebê chutou. De leve, como um aceno. Mas o suficiente para fazê-la estremecer. Filha. Outro chute. Lúcia pousou as duas mãos sobre a barriga e caiu de joelhos. Não me façam fraquejar agora. O vento cessou. Até o céu pareceu calar. Lúcia chorou. Sem mais forças para segurar nada. Se a mamãe morrer, e quem vai proteger vocês? Quem vai dar nome para vocês? Ela se levantou trêmula, se afastando da beirada. As pernas mal sustentavam, mas ela caminhou. 2 horas depois, Lúcia chegou em frente à velha igreja onde servia o mingau. As portas estavam fechadas. O céu escurecia. Mas ela não foi embora. Sentou-se nos degraus de pedra, as mãos na barriga, a bochecha encostada no tecido do casaco. Vocês são o único motivo pelo qual eu ainda tô aqui. Não é por ele. Não é por ninguém. Só por vocês. Uma figura se aproximou. Era Teresa. Garota, e onde você se meteu ontem? Lúcia levantou o rosto. Eu fui até o terraço. Teresa franziu o senho. Não me diga que você. Lúcia assentiu. Pensei. Mas não fiz. Por quê? Porque ela me chutou por dentro. Teresa sentou-se ao lado, tirou uma rosquinha velha da bolsa. Minha mãe me largou no mercado quando eu tinha 7 anos. Achei que fosse morrer. Mas meu estômago me disse, enquanto você estiver viva, ainda dá para recomeçar. Você também pode. Lúcia mordeu o lábio. Tô muito cansada. Teresa colocou o casaco nos ombros dela. Cansada, tudo bem. Só não deixe o desespero te virar pedra. Na manhã seguinte, um grupo de estudantes voluntários passou distribuindo leite e casacos de lã. Uma moça de cabelo castanho e óculos redondos se agachou. De quantos meses você está? Lúcia respondeu, exausta, 5 meses. Você precisa de ajuda. Tem um centro para mães adolescentes aqui perto. Posso te levar? Lúcia levantou o rosto. Eu não tenho documento. Nem responsável legal. A moça sorriu. Não precisa. Lá eles vão te ajudar. Desde que você aceite viver. Lúcia ficou em silêncio. Teresa sussurrou, vai. Ficar aqui só tem fome, frio e cheiro de mijo. Lúcia assentiu. A minivan a levou até o Centro Lar Esperança. Muro branco, jardim de lavanda e uma fileira de quartos com nomes de meninas colados nas portas.
Uma enfermeira jovem saiu com uma manta nas mãos. Oi, querida. Meu nome é Beatriz. A partir de agora, você não está mais sozinha. Lúcia hesitou. Beatriz tocou de leve o ombro dela, o olhar terno. Ninguém tem o direito de tirar o seu futuro. Foi a primeira vez que Lúcia chorou, e não de dor, mas porque alguém a escutou. Naquela noite, deitada numa cama limpa, Lúcia sussurrou. Filhas, e a mamãe não tem mais nada. Mas tem vocês. E vai tentar. Vamos tentar juntas. A doutora Ana Martins ficou tempo demais em silêncio. Desde o dia do ultrassom de Lúcia naquele consultório da periferia, a imagem da menina magra encostando o rosto no ombro do professor, sussurrando "a gente conseguiu", né, aparecia em todos os seus sonhos. Ela não conseguia esquecer o aperto gélido que Antônio deu nos ombros da menina. Nem apagar da memória o olhar hipnotizado daquela criança de 15 anos dizendo: "Eu vou manter tudo, e só para deixar o professor feliz, né?" Ana estava na pequena cozinha de sua casa, sob uma luz amarelada. Escrevia uma carta à mão, cada linha com cuidado. Sou médica ultrassonografista da Clínica Santa Luzia. Suspeito de um caso de abuso organizado contra menor de idade. A vítima está grávida de gêmeos. O acompanhante era um professor, sem grau de parentesco. Arquivos de ultrassom e relato em anexo. Ela não assinou. Depois, queimou uma cópia, anexou um pendrive com os exames e imagens do comportamento anormal de Lúcia na consulta. O envelope foi enviado à delegacia de Campinas na manhã seguinte. 2 semanas depois, uma viatura da polícia parou em frente à casa de Antônio. Os vizinhos só viram 3 pessoas à paisana entrarem, e minutos depois, o famoso professor de matemática saiu algemado pela porta da frente. "O que aconteceu?" murmurou uma senhora. "Dizem que é abuso de aluna." Pobrezinha da menina. No Lar Esperança, Lúcia dobrava roupinhas de bebê no quarto quando a enfermeira Beatriz entrou. "Lúcia, tem uma notícia que você precisa saber." Lúcia levantou o rosto. "O que foi?" Beatriz sentou-se na cama ao lado. "O professor Antônio foi preso. A polícia tem provas." Lúcia ficou em choque. "Não, e não pode ser." Beatriz segurou a mão dela. "Tem câmeras, tem testemunhas. E também o prontuário do ultrassom." Uma médica enviou uma denúncia anônima. "Doutora Ana." Lúcia murmurou, tremendo. "Sim." Lúcia recuou. "Mas o professor me amava. Ele dizia, e que bastava manter em segredo." Beatriz olhou fundo nos olhos dela. "Isso não é amor. Isso é controle. É se aproveitar da confiança de uma menina que só queria ser enxergada." Lúcia se deixou cair sentada. "Se você fosse mesmo a única pessoa que ele amava, por que ele te fez esconder tudo? Por que ele nunca teve coragem de te proteger em público?" Beatriz perguntou. Lúcia não respondeu. Mas as lágrimas caíram. Dessa vez, não por saudade mas por despertar. Na delegacia, Antônio permaneceu em silêncio durante todo o primeiro interrogatório. Quando o investigador perguntou: "O senhor sabia que Lúcia tem apenas 15 anos?" Ele deu um sorriso de canto, idade não define sentimentos. "O senhor sabe que uma gravidez nessa idade é extremamente perigosa, certo?" Ela quis continuar com a gestação. A menina era sua aluna. "E o senhor é professor." Antônio olhou fixamente nos olhos do policial, e "eu não a obriguei a nada." "Então por que ela não contou a ninguém? Por que tudo tinha que ser o segredo?" Silêncio. No centro, Lúcia começou sessões de psicoterapia. A profissional se chamava Clara, usava óculos grossos e tinha a voz baixa. Foi a primeira a fazer com que Lúcia conseguisse falar sobre a mão acariciando seus cabelos, o beijo na sala do professor, e os sussurros que pareciam embalar. Clara anotava com leveza. "Você não é a culpada. Você foi vítima de alguém que sabe manipular emoções." Lúcia murmurou, "mas eu amava o professor de verdade."
Isso não é errado. O erro é quando um adulto se aproveita desse sentimento para te machucar. Lúcia ergueu os olhos, os lábios trêmulos. Então, por que ninguém impediu antes? Clara respondeu, porque muita gente não escuta os pedidos de socorro escondidos no olhar de uma criança. Ao mesmo tempo, a polícia ampliava a investigação. Outras 3 alunas que haviam tido aulas particulares com Antônio foram convidadas a depor. Uma delas, Sofia, admitiu que o professor a abraçava ao tempo demais ou quando ela estava na 8ª série, mas nunca contou a ninguém. Ele dizia, se contar, tudo vai desmoronar. E eu acreditei. Esse depoimento foi como a última lâmina destruindo a ilusão do professor dedicado ao que Antônio cultivava. Lúcia foi chamada para testemunhar. Em uma sala reservada, com advogado, responsável legal e um gravador. Lúcia, você pode nos contar sobre a primeira vez que o professor Antônio te beijou? Perguntou o investigador. Lúcia tremia. Mas então respirou fundo e começou a narrar. Cada detalhe, cada palavra. Ele dizia, o amor não precisa ser público. Eu acreditei. Eu não entendi. A voz dela se quebrou no fim. Mas ninguém a culpou. O advogado olhou para o investigador e assentiu, o depoimento está totalmente alinhado com as provas existentes. 3 dias depois, Antônio foi oficialmente denunciado por abuso sexual de menor, abuso de poder educacional e coação psicológica. A justiça autorizou prisão preventiva sem direito à fiança. Lúcia assistia ao noticiário pela televisão no centro. Quando viu o rosto de Antônio aparecer com a legenda "O professor acusado de abuso é preso em Campinas", ela desligou. Beatriz entrou, trazendo uma sacola pequena. Alguém deixou isso para você. É da doutora Ana. Lúcia abriu. Era a imagem original do ultrassom. Atrás, uma única frase escrita à mão. Ninguém tem o direito de tirar o seu futuro. Ana. Lúcia apertou a imagem contra o peito. Os olhos ardiam. Setembro chegou, com um frescor estranho de outono. Lúcia apertava a grade da cama enquanto as dores do parto vinham em ondas. Ela estava na sala de parto especial para mães adolescentes, cercada por 2 enfermeiras e a obstetra Carla. Respira fundo, Lúcia. Você tá indo muito bem, dizia Carla, com voz firme e doce. Lúcia cerrava os dentes. Eu tô com medo, mas eu não vou abandonar minhas filhas. Só mais uma vez, força. Disse Beatriz, segurando forte a mão dela. O primeiro choro rasgou o silêncio como uma luz aguda. Logo depois, outro choro mais forte, mais cheio. São gêmeas. Carla sorriu. Lúcia chorou, não por dor, mas porque, enfim, ela não estava mais sozinha. As 2 meninas foram colocadas em seus braços tão pequenas, pele rosada, olhos fechados, mãos delicadas como asas. Lúcia tocou o dedo na palma de cada uma. A mamãe já foi tratada como lixo, mas vocês me fizeram humana. Ela deu os nomes, Esperança e Valentina. Os nomes foram registrados na certidão de nascimento. Nome da mãe, Lúcia Ribeiro, 16 anos. O Centro Lar Esperança deu suporte total, moradia, leite em pó, aulas online, e até uma babá quando ela precisava estudar para provas. Beatriz ensinou a trocar fralda, a doutora Clara acompanhava a amamentação, e assistentes sociais iniciaram o processo para conseguir bolsa de estudos integral quando Lúcia completasse a idade mínima. Um dia, enquanto estudava online, Esperança começou a chorar no berço. Lúcia a pegou no colo e seguiu lendo fórmulas de matemática. Beatriz passou no corredor e riu. Já vai ensinar álgebra para recém-nascida? Lúcia ficou vermelha. Quero que elas não tenham medo de matemática como a mãe delas tinha. Então o professor Antônio falhou duplamente e brincou Beatriz, apertando o ombro de Lúcia. Você tá indo muito bem. 1 ano se passou. Lúcia, agora com 17 anos, tinha cabelos mais longos, o olhar ainda profundo, mas o passo era firme. Ela foi convidada a contar sua história num programa nacional sobre adolescentes que superaram violência e trauma. Diante das câmeras, sentou-se sob os holofotes. O apresentador perguntou:
Você sente raiva da sua mãe? Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Sinto, sim. Mas não guardo ódio. Porque acho que minha mãe também foi uma criança que alguém abandonou. E quanto ao professor? Ele não me amava. Ele amava a minha dependência. E o que te segurou quando você esteve no topo daquele prédio abandonado? Lúcia olhou diretamente para a lente da câmera. Um chute leve na barriga. Minhas filhas me disseram que eu precisava viver. E eu escolhi acreditar nelas. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Depois do programa, o vídeo se espalhou nas redes sociais. A mídia passou a chamá-la de a mãe adolescente inspiradora de Campinas. O prefeito enviou um convite para uma cerimônia de homenagem por superação. Muitos desconhecidos mandaram cartas, fraldas, leite e até propostas de ajuda financeira para sua faculdade. Lúcia lia cada carta, muitas vezes secando as lágrimas no meio. No julgamento final de Antônio, Lúcia não compareceu. Mas sua advogada leu em voz alta. Minha cliente não busca vingança. Ela só quer poder viver uma vida normal, algo que o réu lhe roubou durante 6 meses. O tribunal sentenciou Antônio a 12 anos de prisão sem direito à liberdade condicional, e à proibição permanente de atuar como educador. Ao fim da sentença, uma testemunha do lado de fora da sala chorou. Era Sofia, a aluna tocada por Antônio quando estava na 8ª série. Ela segurou a mão da amiga e sussurrou. Finalmente, ele pagou pelo que fez. Num domingo, no fim de setembro, Lúcia vestiu um vestido branco e levou suas filhas caminhando até a Praça Central de Campinas. A TV gravava o encontro anual de pessoas que inspiraram o país. Quando ela apareceu, o público aplaudiu. Ninguém mais havia como aquela garota que chocou a todos por abraçar um professor numa sala de ultrassom. Ninguém desviou o olhar. Ninguém a desprezou. Uma menininha de cabelo curto correu até ela, empolgada. Mãe, é a moça da TV. Aquela que tem 2 filhas gêmeas. Lúcia sorriu e acenou. As 2 meninas dormiam tranquilas nos braços da mãe no mesmo lugar que, um dia, foi o único lugar quente no meio do frio da noite. Um repórter se aproximou. Lúcia, qual seria sua última mensagem para quem já sofreu o que você sofreu? Ela olhou para a câmera. A voz, firme. Não acredite quando disserem que você é lixo. Porque é você quem vai se levantar do chão. A história de Lúcia é um alerta sobre o abuso sexual de menores, o silêncio das famílias e a força extraordinária de uma jovem que decidiu sobreviver. A maior lição é: o silêncio dos adultos pode destruir a confiança de uma criança. Mas um único gesto de bondade, como um abraço, uma escuta sincera, ou uma mão estendida na hora certa, pode salvar uma vida inteira. Lúcia provou que, mesmo no fundo da dor, ainda é possível se erguer e se tornar guia de esperança para os outros. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.